extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Já parou para pensar como um terreno, assim, um lote, pode virar apartamentos novinhos ou lojas para o dono, sem ele ter que tirar dinheiro do bolso para comprar, só usando o próprio terreno como, tipo, moeda de troca? Parece estranho, né? Mas é real. É bem real, sim. Isso é que a gente chama de permuta de terreno por unidades construídas, ou permuta física, né? É uma engenharia de negócio diferente, é troca mesmo, não compra e venda direta. E a gente vai explorar isso hoje com base em umas notas e documentos que detalham bem a operação. Perfeito. Então, o objetivo da nossa conversa aqui é esse, né? Tentar desvendar como funciona essa permuta, quais são os lados bons, os riscos também, e aqueles pontos, assim, cruciais que tanto o dono do terreno quanto a construtora precisam ficar ligados. Vamos focar no que é essencial, nos insights práticos. Certo. Então, começando pelo básico, né? A ideia central é: o proprietário entrega o terreno para uma construtora e, em vez de receber dinheiro, ele vai receber lá na frente uma parte do que for construído ali. Apartamentos, lojas, enfim, unidades futuras. Ah, entendi. Então, na prática, é como se o terreno virasse o capital inicial para a construtora começar o projeto. Ajuda a viabilizar sem ter que gastar uma fortuna logo de cara para comprar a área, é isso? Exatamente. É uma forma de capitalização inicial para o projeto. E, do ponto de vista da lei, né, embora a permuta, a troca, esteja lá no Código Civil, no artigo 533, a segurança mesmo para esse tipo de negócio vem de outra lei, a Lei 4.591 de 64. É a Lei de Condomínios e Incorporações. É ela que detalha como o dono do terreno entra como participante do empreendimento, sabe? E garante o direito dele sobre aquelas unidades prometidas. Dia a dia, passo a passo mesmo. Imagino que comece com a necessidade dos dois lados, né? Sim, geralmente é isso. De um lado, um dono de lote querendo valorizar o que tem, mas talvez sem querer vender por dinheiro vivo agora. Do outro, uma construtora que precisa daquele terreno específico, mas querendo usar melhor o caixa dela. Aí o primeiro passo é a construtora fazer um estudo de viabilidade. Para ver o que dá para construir ali, se tem mercado, se o negócio vai ser lucrativo. Certo. E isso deve definir o quanto o terreno vale, só que em tijolos futuros, digamos assim. Precisamente. Esse estudo mostra o potencial construtivo, o valor que o empreendimento pode gerar, e com base nisso, a construtora faz a proposta. Olha, em troca do seu terreno, te dou X unidades assim assado. E isso leva direto para a negociação, que, olha, as fontes que a gente viu apontam como a fase mais delicada. Delicada? Por quê? Só por causa de definir quantidade e prazo? É mais que isso. É delicada porque é ali que você alinha expectativas que vão durar anos, né? Pensa bem, definir a localização exata das unidades que o permutante vai receber, o padrão de acabamento que vai ser usado, quem paga o IPTU da obra, por exemplo, e principalmente, quais as garantias para o dono do terreno se algo der errado, atraso, falência da construtora. Tudo isso tem que estar no papel. Nossa, faz todo sentido. Qualquer coisinha não definida aí pode virar uma dor de cabeça gigante depois, né? Com certeza. Imagina discutir a qualidade do rejunte 5 anos depois. Por isso as garantias contratuais são tão importantes. Tem que prever esses cenários. Entendi. Super importante esse ponto. E depois de tudo negociado e amarrado? Aí vem a parte da formalização. Primeiro, um contrato particular bem detalhado, claro. Depois, o passo mais importante, a escritura pública de permuta. Essa escritura é registrada na matrícula do imóvel lá no cartório. É ela que transfere o terreno para a construtora ou para uma SPE, né, uma empresa criada só para aquele projeto, e já deixa registrada a obrigação de entregar as unidades futuras para o antigo dono do terreno. E tem mais um passo crucial da construtora. Qual? Registrar a incorporação imobiliária. Também no cartório de registro de imóveis, seguindo a Lei 4.591.
Isso é fundamental. Ah, e esse registro da incorporação é que dá a segurança final pro dono do terreno. Tipo, oficializa que aquelas unidades são dele. É uma segurança-chave, porque torna aquela promessa das unidades um direito real, sabe? Fica registrado publicamente, vale contra todo mundo, protege contra outros credores, por exemplo. Depois disso, aí sim, é tocar a construção, conseguir o ábitse da prefeitura, que é o ok final da obra, e, finalmente, entregar as chaves das unidades para o permutante, com as matrículas individualizadas no nome dele. Parece ter vantagens claras para o dono do terreno, né? Ele transforma um ativo, a terra, em outros ativos, os imóveis prontos, com potencial de valorizar até mais do que se vendesse o terreno por dinheiro na hora. E ainda tem a questão fiscal. Se for permuta pura, sem receber grana extra, o imposto de renda sobre o ganho pode ser adiado, né? Pode sim. Esse diferimento do ganho de capital é um ponto interessante na permuta sem torna, que é quando não envolve dinheiro na troca. Só imóvel por imóvel. O imposto só viria na venda futura dessas unidades recebidas. Mas claro, essa valorização maior não é garantida, né? Depende totalmente do mercado quando as unidades ficarem prontas. Já para a construtora, a vantagem é muito clara. Consegue o terreno sem precisar desembolsar um valor alto de imediato. Isso preserva o caixa e viabiliza mais projetos simultâneos, talvez. Mas imagino que não seja só maravilha. Quais são os riscos principais? Pro dono do terreno, principalmente. Ele tá meio que apostando na construtora, não é? Exatamente essa, Taladra. O risco número 1 é a obra não ser concluída, ou atrasar muito. Por isso a gente bate tanto na tecla das garantias contratuais bem feitas. Outros riscos para ele: a qualidade da construção ficar abaixo do que foi combinado, o valor de mercado das unidades na entrega ser menor que o esperado, a dificuldade de vender essas unidades depois, a liquidez, né? E claro, as implicações tributárias, que são complexas. Precisa de um especialista para analisar o caso dele. E para a construtora, o que pega para ela além do risco normal do mercado imobiliário? Para a construtora, um ponto é que uma parte do empreendimento já nasce vendida para o permutante. Isso diminui o VGV, o valor geral de vendas que ela poderia ter se vendesse tudo no mercado. E ela tem que gerenciar a relação com esse parceiro, o dono do terreno, que agora tem interesse direto no sucesso e na qualidade da obra. É um stakeholder importante ali dentro. Falando em complexidade, essa parte dos impostos parece ser um capítulo à parte mesmo. É um ponto que exige muito cuidado e planejamento. Olha, o ITBI, que é o Imposto Municipal sobre a Transmissão de Bens, ele incide sobre o valor do bem que cada um está recebendo na troca. Então, o dono do terreno paga ITBI sobre o valor estimado das unidades que ele vai receber. E a construtora paga sobre o valor do terreno que ela recebeu. Certo. E o imposto de renda para o dono do terreno, pessoa física, como fica mesmo? Se for pessoa física e a permuta for pura, ou seja, só troca de imóvel por imóvel, sem complemento em dinheiro, a torna, o ganho de capital, a diferença entre o valor de aquisição do terreno e o valor das unidades recebidas, geralmente só é tributado lá na frente, quando ele vender essas unidades. Agora, se tiver torna, se ele receber uma parte em dinheiro além das unidades, aí essa parte em dinheiro paga imposto de ganho de capital já no momento da permuta. Para a construtora, a tributação é sobre o lucro da incorporação, IRPJ, CSLL, PIS/COFINS. O custo do terreno entra nesse cálculo. E às vezes ela pode optar por um regime especial, o RET, que simplifica um pouco o cálculo sobre a receita. Mas isso tudo precisa de um contador, um advogado tributarista. Entendido. Então, resumindo, a permuta é uma ferramenta poderosa, sim. Uma alternativa bem interessante à compra e venda tradicional. Mas ela depende totalmente de um contrato muito, muito bem feito. De um planejamento fiscal minucioso e, claro, da confiança e da solidez dos parceiros envolvidos. Não é para qualquer um, né? Perfeito. É exatamente isso. Uma via de mão dupla com muito potencial, mas cheia de detalhes que podem fazer toda a diferença entre um ótimo negócio e um problema enorme. E isso me faz pensar numa coisa, para a gente fechar. Além dessa parte financeira, legal, né? Como será que esse tipo de acordo,
que no fundo transforma o dono da terra num parceiro do desenvolvimento, como será que isso pode ou poderia influenciar a dinâmica de crescimento das nossas cidades? A relação entre quem tem a terra e quem efetivamente constrói. Fica aí a reflexão sobre modelos talvez mais colaborativos de fazer cidade.